Depois de saborear esta massa deliciosa, e o motivo de ter saboreado ela, gente, é porque estamos aqui para falar do lançamento mais romântico para todos os casais apaixonados do Brasil e do mundo. Entre cartazes nessa semana nos cinemas, Eu e Você na Toscana, uma comédia romântica estrelada pela Hailey Bailey, a nossa Ariel do live action da Pequena Sereia, e pelo Regé-Jean Page, que fez aí Bridgerton, Dungeons and Dragons, e também tem o Marco Calvani, que também está no elenco. E vamos falar aqui um pouco sobre o que a Central do Entretenimento achou dessa comédia romântica com muito molho, minha gente. E antes de prosseguir, se inscreve no canal, ativa o sininho, baixa o Central Like e bora falar aqui de Eu e Você na Toscana. O filme basicamente conta a história de uma jovem que vive de bicos na cidade de Nova York como uma cuidadora de casas. E aí, quando ela vai procurar um novo bico ali com a sua melhor amiga, né, ela acaba conhecendo um italiano gatérrimo, porque italianos têm o molho, eu vou explicar um pouquinho disso já já. E aí meio que eles têm uma interação ali, eles interagem, né, fazem uma conversação, rola uma química ali entre eles. No dia seguinte, ele até convida assim, um dia você pode ir na minha casa na Toscana, tem uma casa lá, sabe? Ele comenta isso com ela liga o sinal e diz assim, e se aparecesse lá de surpresa? E aí ela vai pra Toscana, chega lá, entra na casa do cara, e aí meio que vive uma vidinha lá até que a família dele chega e ela, para poder inventar uma mentira, ela tinha encontrado um anel de noivado na noite anterior, colocou ele no dedo e disse assim, olha, eu tô noiva dele, do seu filho, que tá chegando aí daqui a pouco. Diz, ai, que maravilha! A família abraça ela, cai na mentira e aí vixe atrás de eita, porque enquanto ela tá enrolando a família com essa questão do noivado, ela começa a se apaixonar pelo Enzo, que é o Regé-Jean Page, que é o primo irmão desse italiano gato. E a partir daí, o filme vai se desenrolando numa teia de emaranhados assim, deliciosos. E, gente, vamos lá. Comédia romântica. A gente já viu quantas, né? Que mostra a pessoa, a protagonista que é meio de uma classe social um pouco mais abaixo, e aí ela conhece uma pessoa que é de uma classe social um pouco melhor que ela. E nem tem que ser rico, sabe? Nem precisa ser rico. Mas só tipo assim, eu moro na periferia e ele mora numa casa um pouquinho melhor que a minha, eu já considero. É claro. Porque, gente, esse filme, ele é justamente sobre isso, sobre esse tipo de relação e principalmente uma grande viagem à Itália sem sair da poltrona. Porque, gente, Eu e Você na Toscana, ele traz, assim, várias imagens paradisíacas da Itália, vinícolas, as uveiras, né, que é onde os pés de uva ali, sabe, com aquele sol lindo italiano, notte che benite bene. Eu acho que esse acaba sendo um grande ponto do filme, é justamente a direção da Cat Coiro e da direção de fotografia, de conseguir trazer esse paisagismo italiano que cria todo aquele clima de romance, não só entre a protagonista, entre o casal protagonista aqui da história, mas também com tudo ao redor. Então a gente vai ter personagens falando italiano, vai ter personagens arriscando italiano, e no final das contas, essa é uma comédia romântica que usa e abusa de todos os clichês possíveis que você possa imaginar. Então é casal protagonista andando na chuva, carrinho, é muita coisa acontecendo, mas o foco principal que esse filme traz aqui, além das paisagens, é também um foco na comida, porque esse filme, gente, tem uma coisa que ele sabe fazer, é filmar comida, viu? Você fica com uma água na boca ali, com os sanduíches, pratos de massas. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Tudo que é oferecido ali, até porque a protagonista é uma aspirante a chefe de cozinha, então vamos ter pratos deliciosos aí nesse filme. E basicamente o foco da história é justamente ela tentando sair da mentira, enquanto não quer perder o outro italianinho gato que dá para ela ali uma vida maravilhosa na Toscana.
Só que ao mesmo tempo, o roteiro também trata de trabalhar a relação entre os primo-irmãos, porque os dois são tretados, né, por causa de desavenças, não só os dois, mas também o italiano gato com toda a família. Então, meio que o filme, além de trabalhar essa relação de gato e rato, que é uma coisa meio a megera domada do Shakespeare, só que aqui a nossa Catarina ela é menos maléfica, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, tem que trabalhar essa relação entre os primo-irmãos, né? Essa tretinha que teve entre eles. Mas o foco aqui mesmo, gente, é o romance, é a comédia, é o sabor italiano. E isso também a direção sabe trazer muito bem. O sabor da Itália. E não é só a comida não, viu? Que a gente já falou daqui da comida. Mas sim, dos italianos. Os italianos têm um molho delicioso. E, gente, a delícia também tá nos homens italianos, porque além do Reggian Page, que já entregou bastante biscoito lá em Bridgerton e entrega aqui também nesse, nós temos, inclusive, gente, clichê maior do mundo é o cara tirar a camisa e a câmera passear por câmera lenta do abdômen até o peitoral ou vice-versa. É uma coisa que esse filme aqui faz, que é bem clichêzona. Isso aqui é só um exemplo que eu tô dando aqui, tá? E também outro italiano gato que também, como isso, eu já nem chamei ele pelo nome do personagem, já chamo ele de italiano gato, porque ele é gato, gente, não tem nem o que dizer. Mas de resto, gente, o humor do filme ele até que funciona bem, né? Tem umas piadinhas muito boas, mas falando sobre atuação em si, aí vamos chegar pra Halle Bailey, que eu acho que acaba sendo um destaque negativo aqui do filme, porque nas cenas que precisa ter um pouco mais de dramaticidade, ela não consegue desenvolver muito bem. Enquanto nas cenas cômicas, ela consegue entregar algo que você sente sente risada lá, então é muito bom. E acho que o grande destaque aqui desse filme, que agora vamos para ele, é o Marco Calvani, que agora vai ficar conhecido aqui no Brasil como o marido do ator brasileiro Marco Pigossi, porque a gente não tem ali a Mia Goth, que é a neta da atriz brasileira Maria Gladys. Pois então, agora o Marco Calvani vai ficar conhecido como o marido do ator brasileiro Marcos Pigossi. E, gente, nesse filme o Marco tá tão engraçado, tão divertido. Ele é o alívio cômico do filme, ele faz um taxista ali da Toscana que meio que ajuda a protagonista da Halle Bailey ali a dar conselhos, é uma amizade bem bonita entre os dois ali. E, gente, o carisma que o Marco traz aqui para esse personagem é muito gostoso. Você quer ser amigo dele, você quer estar lá conversar com ele, trocar bate-papo, trocar figurinha. É maravilhoso. O Marco faz um excelentíssimo personagem, que é o grande destaque aqui desse filme. E, no máximo, acho que é só isso. Porque, de resto, gente, é uma comédia romântica tradicional. Então, como eu disse, tem vários clichês, né, de coisas românticas. Então, assim, o ideal é que você vá ver esse filme a dois, porque vai ter o clima de romance, vocês vão gostar, vão se alinhar e no final vão querer sair da sessão já é pronto para querer comer um macarrão com almôndegas ou qualquer outra coisa que você queira colocar, um polpettone, um rocambole, sabe? É, tá bom. Com um vinho gostoso. Porque, gente, esse filme, e é bom dizer aqui pra vocês, ele era pra ter sido lançado lá em abril, gente. Esse filme ia ser lançado em abril e foi adiado pra junho justamente por causa do Dia dos Namorados, que é agora nessa sexta-feira, dia 12. Ah, agora eu entendi! Então, foi uma estratégia que a Imagem Filmes teve para fazer esse lançamento aqui no Brasil, porque o Valentine's Day nos Estados Unidos é entre fevereiro e abril, então meio que são épocas diferentes. Mas o fato é que o filme ele é gostoso, mas gostoso assim de você tirar, sabe? Ai, quero desligar a cabeça dos compromissos de trabalho, quero relaxar, curtir. E aí, qual é o melhor filme para ver? Eu e Você na Toscana, né? Porque aí você vai lá, você curte, depois sai, vai comer uma massinha com um vinho, com um refri e ó, aproveitar a vida, porque la vida é bela, já diria o nome do filme documentário aí, que ganhou o Oscar lá atrás, esse documentário maravilhoso. Mas é isso, gente, o filme tá aprovado aqui pela Central do Entretenimento, ele entra sim no projetor da Central do Entretenimento, mas uma regularidade. Mas agora eu quero saber de vocês aí, qual a expectativa de vocês aí, para você que ainda não assistiu a Eu e Você na Toscana, se você já viu o filme, o que você achou?
Comenta aqui embaixo, seja o crítico da sua própria opinião. Marca o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique de olho que também vai ter crítica escrita do filme aqui, ó. O link vai estar aqui embaixo para vocês acessarem. E é isso, gente. Agora eu vou continuar aqui, ó, saboreando minha massinha, ó. Que delícia! Delícia! Tchau!